Eu gostaria de saber se a dislexia e transtornos são situações do passado. Meus netos passam por pânico desde pequeninos e eu sofro muito com isso. E aí, Jorge, com você? Bom, quando ela fala transtornos, ela não especifica, né? Existem muitas coisas. Vamos falar de dislexia em si. Bom, a dislexia é a dificuldade que a gente tem de sincronizar, de organizar as nossas conquistas intelectuais com aquilo que efetivamente a escola nos oferece. A gente tenta ler e não tem concentração, a gente tem dificuldade para conseguir fazer algumas conquistas, de certa maneira, até mais simples de todas as coisas. Tarefas que parecem ser tão tranquilas se tornam tão difíceis. O 4 sai ao contrário na alfabetização, o F, o S. A gente tem uma visão espelhada das letras. É tão complicado tudo isso. Por mais que a gente veja, dentro da minha mente, as coisas acontecem de maneira distintas. Nós temos o problema da descalculia, que é uma expressão também daqueles que têm dificuldade para lidar com a parte mais lógica, mais matemática do conhecimento. Então, todas essas expressões, elas dizem respeito a quê? A algumas dificuldades que o indivíduo possa ter. Segundo aquilo que a doutrina espírita nos diz, todos os transtornos que não são da parte mental, eles podem ser provas, podem ser expiação e podem ser missão. Quando nós observamos fenômenos dessa natureza, nós temos uma tendência muito forte de correr direto para o fenômeno da expiação. Essa é uma alma comprometida e, portanto, ela hoje está assim. É possível, sim. É possível. É possível que você tenha, sim, pessoas que tenham dificuldade de aprendizagem, tenham dificuldade de dislexia. Para ler um livro inteiro é uma dificuldade que a pessoa desconcentra, não consegue organizar. Para trabalhar com números, o sentimento de quantidade para eles é tão difícil. Se eu disser que 8 vezes 5 é 4, a pessoa pode ser que seja. Não pode ser. 8 vezes 5 não pode ser 4, tem que ser mais. Então, essa falta de percepção quantitativa das coisas também pode ser, sim, um fenômeno expiatório em que o espírito, num passado, utilizou de maneira equivocada a inteligência e agora ele renasce com algumas dificuldades nesse sentido. Para quê? Para que o indivíduo possa verdadeiramente não utilizar de maneira equivocada o conhecimento do passado. Mas não é só expiação que existe. Nós temos também os casos de prova, sim. Espíritos iniciantes, espíritos que estão começando, que estão inaugurando, por assim dizer, as suas primeiras existências dentro de um campo mais exigente em termos intelectuais, podem ter problema de dislexia, de descalculia. Claro que pode. Por quê? Porque eles não têm intimidade com esse tipo de coisa. São as primeiras vezes, se não a primeira vez, que ele está lidando com o fenômeno da alfabetização, de você grafar o pensamento em letras, depois você ler aquilo e transformar em palavras. Para alguns indivíduos aquilo pode ser muito simples, mas para outros pode ser complexo. Você pode, sim, encontrar determinados espíritos em fases inaugurais do fenômeno de desenvolvimento intelectual, onde determinados fenômenos são naturais do fenômeno evolutivo dele. Não está em expiação, é natural do processo evolutivo. Isso também pode acontecer. E com relação aos fenômenos que a nossa sociedade conhece, nós temos alguns grandes gênios da nossa história que apresentavam o fenômeno de dislexia. Os historiadores falam que Einstein tinha dislexia. Uma dificuldade enorme de se concentrar, de conseguir fazer as coisas dentro daquele rito, digamos assim, mais normal, que a gente espera dentro da escola. O menino tem que entrar, em abril tem que estar assim, em maio assim, no final do ano tem que estar desse jeito. Ele não segue esse ritmo. O que está acontecendo com ele? Ele pode, de repente, ter um problema de dislexia.
E isso não determina que seja um processo expiatório. Ele pode ser expiatório? Pode, sim, é bastante razoável. Pode ser uma alma em provação? Em prova? Pode ser sim. E existem alguns que são destacados em determinada área do conhecimento e que podem apresentar fragilidades em outros. Porque, veja, existem grandes gênios que não sabem dançar, não têm coordenação motora. São gênios, mas são todos desengonçados, desastrados. Enquanto que outros dançam maravilhosamente bem e não conseguem exercer os cálculos que os outros fazem. Então, nós temos diversos tipos de inteligência. Os estudiosos falam de 8 tipos de inteligência diferentes. Então, nem todas as pessoas têm que ter o mesmo padrão daquilo que a gente pode esperar. Eu posso ter indivíduos que têm uma grande habilidade para desenho, para pintura, para arte, para interpretação, para representação em palco, para falar em público, que são disléxicos. Nada garante nada. Então, nós não podemos dizer que, por esse tipo de circunstância, obrigatoriamente é um débito do passado. Pode ser um débito? Sim, pode ser, sim, é bastante razoável. Mas pode ser uma prova e pode ser que o arcabouço intelectual do indivíduo esteja virado para outro lado, que não necessariamente esse que o nosso mundo tanto deseja que as pessoas sigam. Ele pode ter habilidades para o esporte ou para outras áreas e, mesmo assim, ser disléxico.